Olá, estamos aqui hoje com o presidente Humberto Ruga, que liderou a nossa Federação do ano de 2000 ao ano de 2002 por uma gestão. Ruga, eu tenho um imenso carinho por ti, pelo teu convite que eu estou hoje presidente da Federação, porque ingressei na diretoria na tua gestão e é uma grande honra para mim estar contigo hoje, te ouvindo um pouco sobre a tua visão sobre a nossa Federação e gostaria de ouvir inicialmente o teu relato sobre a tua gestão. Como é que foi? Quais foram os principais aprendizados? O que a entidade contribuiu no ambiente estadual e nacional para o empreendedor do nosso estado? Bom, a Federação, no meu entendimento, é uma das entidades mais importantes do nosso estado, porque o associativismo faz parte dela. Não há aquela obrigatoriedade que existe nas outras entidades sindicais. Então, se você é associado à Federação, no caso das ACIs, você está colaborando para o desenvolvimento do estado. Eu, por exemplo, visitei 198 cidades. Foi o que me marcou muito. Nos 2 anos. Nos 2 anos. Né? Incrível. Né? Eu viajava, contratei um motorista, porque Sim. Muitas vezes eu tinha que dormir, né? Sim. E fazia isso com um motorista que me levava às mais diversas localidades, Santo Ângelo, São Borja, Canela, Gramado, e assim visitei todo o estado. E para mim isso foi uma experiência muito grande, né, que me serviu de lição para ver o estado sob outro ângulo. Aliás, esse é um conselho que eu dou para os políticos do Rio Grande do Sul, que primeiro conheçam o estado, né? Eles podem conhecer, se preocupam mais em conhecer a sua região, a sua cidade, mas não conhecem o estado. O Rio Grande do Sul é um estado totalmente diferente dos outros, especialmente a região de Uruguaiana, a fronteira, Livramento, uma cidade que eu adoro, lá como Riviera, a fronteira do Uruguai, né? Canguçu, que viajei também muito para lá. Então, para mim, é importante que qualquer cidadão que tenha ambição política partidária, que não é meu caso, visite e conheça o estado, porque o estado não é uma crítica aos nossos governadores, mas são poucos aqueles que conhecem o estado, muito poucos. Eles conhecem mais as suas regiões, os seus partidos, mas não conhecem o estado. O Rio Grande do Sul tem potencialidades, né? Por exemplo, a Ametista do Sul, pouca gente sabe, né? Anderson, estivemos lá há pouco tempo com as associações comerciais de toda a região. O que é a Ametista do Sul, né? O que produz. São Borja é outra cidade, minha terra, Bento Gonçalves, né? A terra do vinho, Caxias, uma cidade eminentemente industrial, Garibaldi, a terra da champanhe, assim, né? Rio Grande, a terra do pescado, Pelotas, a terra dos doces, né? Eu tenho uma classificação para cada cidade. Isso eu aprendi através das viagens que eu fiz a esses municípios. Naquela época não existia 496, existia 390 e pouco, 380 e tal. Mais da metade foi visitado. E muito também contribuindo com um trabalho que é a sua marca, que é o trabalho social, né? O desenvolvimento e contribuição. Sempre foi, não só a Federação, mas também a Parceiros Voluntários, que fazem, esse ano fez 25 anos de fundação, né? E a sugestão do meu amigo, querido amigo Mauro Quinigini, que nós fundamos, eu e a Maria Helena. Até hoje eu sou presidente do conselho da Parceiros Voluntários, né? O Mauro que foi o seu antecessor, o senhor sucedeu ao Mauro, né? Eu sucedi ao Mauro. Como é que se deu essa transição? Como é que se deu o convite? Foi tranquila, né? O Mauro me indicou e eu estava com receio, né? Era muito moço, né? Estava com receio, mas eu fui muito ajudado por ele. E aí tocamos em frente e acredito que tivemos relativo sucesso. Depois vieram os nossos sucessores, né?
o Biderman tinha sido anteriormente, que eu já conhecia lá do Antes União. do Mauro, né? Já conhecia ele lá do União, né? Então, a Federação foi uma escola para mim, né? E o senhor também, durante a sua gestão, além da Parceiros, contribuiu muito com a lei de incentivo social, né? Sim, sim, fui um dos criadores da lei de incentivo social. Até hoje eu trabalho em várias organizações sociais, como a Kinder, né, com Tetra Pet, o Menino Jesus de Praga, Lar Santo Antônio dos Excepcionais, Aldeia da Fraternidade. Enfim, eu acredito muito no social. E eu acho que nós todos temos uma obrigação com o social. Pena que os nossos governantes não veem como deviam ver essas mazelas que existem no nosso público, né? Nós precisamos colaborar muito com o social, a fim de dar a melhor qualidade de vida para aqueles que mais necessitam. E como foi a sua relação com o governo aqui do estado? Bom, foi uma relação um pouco conflituosa no início, né? Porque eu tive, inclusive, na época, um convite do governador Tarso Genro para ser seu vice, né? Ocupar um cargo. Mas eu sempre, não diria que eu sou contra o PT, eu sempre fui contra as esquerdas, né? Eu diria que eu sou um homem de centro, não sou direita radical, mas eu acho que a virtude está no meio, por isso que eu me considero um homem de centro. Tive atritos, mas admiro, ao menos, esses governadores gaúchos, que eram do PT, pela sua honestidade. O que não posso dizer o mesmo do Brasil, né? No Brasil, tivemos um péssimo exemplo, até um ex-presidiário que presidiu a presidência da República. No Rio Grande do Sul tem exemplo de honestidade, como o Olívio Dutra, né? O Miguel Rosseto, Raul Ponte, que foi prefeito de Porto Alegre. Enfim, foram pessoas que eu sempre admirei, embora discordasse da orientação política, né? Mas via que a honestidade deles não era reflexo. E a Federação é uma entidade política, Sim. mas é uma entidade apartidária, né? Ela tem que interagir, ela tem, obviamente, na sua estrutura, a necessidade de interagir com o político, mas ela é apartidária. Sim. Queria lhe ouvir um pouco sobre qual é a sua visão sobre o momento atual do nosso Estado. O que o senhor acha que poderia... O que mudou da sua época para hoje, que mudou para melhor, e o que o senhor acha que ainda poderia mudar? Não, o Estado melhorou, né? Já teve numa situação bem mais difícil, né? A folha de pagamento atrasada de anos, tal. O nosso atual governador fez um belíssimo trabalho, mas eu fui antecedido pelo melhor trabalho do Sartori, né? No meu entendimento, foi o homem que aplainou os problemas do Estado. E o nosso governador cometeu um erro agora, né? Se lançou candidato a presidente da República, não deu e quer voltar. Aí não dá, né? Como gaúcho, particularmente, não aceito essas ida e volta, né? Mas o que falta ainda para o nosso Estado? O que o senhor acha que ainda faltaria? O que nós poderíamos fazer como entidade, por exemplo, e ainda não estamos fazendo? Não, eu acho que a Federação tem feito a sua parte. Ela precisa convocar, né, dentro do possível, o maior número de deputados estaduais e federais e ver com eles quais são os problemas do Estado. Não os problemas só da sua região. O problema do Estado para que a gente possa fazer uma análise objetiva, né? Na minha ótica, o maior problema do Estado é a água. Eu sempre bato nessa tecla, né? Que não é admissível um estado como o Rio Grande do Sul, qualquer seca que venha já é uma crise, né? Nós somos um estado eminentemente agrícola, né? Então precisamos ter 40 e poucos % do PIB agrícola. Nós precisamos de água. Então tínhamos que melhorar os rios, né?
fazer plantações ao redor dos rios, né? Criar mais açudes. Então, né? A Zona Sul... Armazenamento também é importante, né? de água, né? O grande problema do Estado, para mim, é a falta de água, né? Se isso não for debatido com intensidade e visto como merece ser visto, nós não vamos ter solução, né? Porque nós somos um Estado agrícola. Se fôssemos um Estado industrial, temos cidades industriais, assim como Caxias, mas são pontos, né? Bento Gonçalves, são pontos, né? Agora, se você vai a Canguçu, se vai a Dom Pedrito, ou se vai a São Borja, são cidades eminentemente agrícolas, né? O senhor fala muito sobre o interior, temos e vimos aí durante a pandemia um grande impulsionamento do nosso setor turístico. Como é que o senhor vê a modificação da matriz produtiva do Estado do seu período lá, do início dos anos 2000 para hoje? O Estado está evoluindo, o empreendedor gaúcho está se modernizando? Qual é a sua visão sobre isso? Está se modernizando pouco, né? Tem que se modernizar mais, né? E do ponto de vista turístico, especialmente. Nós temos cidades que merecem ser vistas, por exemplo, Santo Ângelo, Terra das Missões, né? Temos várias cidades que merecem uma visita de todos os gaúchos e dos brasileiros. Nós não valorizamos o que é nosso. Esse é o meu ponto sobre o Rio Grande do Sul. Devemos valorizar, não é orgulho de gaúcho, é a realidade, né? Se você vai a Santa Catarina, vê lá, eles têm um olhar diferente sobre o seu estado. Eu já morei em Santa Catarina no tempo da guerra, né? Eu sou um pouquinho mais idoso, estudei lá no Aurora, em Caçador, então conheço um pouco o estado de Santa Catarina. Santa Catarina avançou mais que o nosso estado. Paraná também teve esses problemas, já progrediu mais, agora está meio estacionário, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul precisa de uma união mais forte. Nós ainda vivemos nos chimangos e maragatos, né? Aquela célebre histórica guerra, porque aqui não se admite, né? Ou a grenalização, se quisermos levar para o futebol, não se admite que você tenha uma opinião contrária, porque, não, é inimigo, né? Eu hoje torço por São José, então esse não existe, né? Então a gente tem que ouvir mais as pessoas, né? E o senhor acha que com a pandemia, com a necessidade de ações conjuntas, isso melhorou um pouco? Esse cenário está melhor? Melhorou um pouco, mas tem que melhorar muito mais, né? Eu acho que o Estado precisa melhorar muito mais, né? E o exemplo tem que vir de cima, né? Se nós queremos dar um bom exemplo para o país, né? Os nossos governantes têm que dar um exemplo em todos os sentidos, né? Não só o governador, vice-governador, mas os próprios deputados, né? Eu acho que eles tinham que fazer um debate não só político na Assembleia, porque se vai na Assembleia, você assiste às sessões, são debates políticos, né? Não se debate sobre a economia, é muito pouco. Não se debate sobre os outros problemas, né? A falta d'água. Isso mudou da sua época para hoje? Quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou lá nos anos de 2000 a 2002 na Federação? Os mesmos desafios de hoje. Mudou muito pouco, né? Mudou muito pouco. Por isso que nós não estamos crescendo como devemos, né? Mudou muito pouco. Nós temos que mudar muito mais. E as nossas lideranças no Estado, elas aumentaram, regrediram? Qual é a sua visão sobre os novos líderes no Estado do Rio Grande do Sul? Bom, eu acho que estão estacionados, né? Sinceramente, eu não quero ser um crítico, mas eu sou realista. Se alguém conseguir me apontar uma liderança dessas entidades, especialmente as entidades, do que elas fizeram em ponto de Estado, algo objetivo, eu gostaria de ver e de aprender, né?
porque eu acho que qualquer exemplo bom serve para todos, né? E não tenho visto isso por parte das lideranças empresariais e nem por parte das lideranças políticas. E o que o senhor reputa que é o motivador de tudo isso? O que falta para nós termos mais líderes políticos e mais engajamento da sociedade nesse processo? Eu acho que faltam mais debates, né? A primeira coisa. Porque através do debate, não vê o Anderson como meu inimigo, né? Mas vê como uma pessoa que quer colaborar para o desenvolvimento do Estado. Porque ninguém é dono da verdade, né? A verdade tem que ser construída através de um trabalho, né? Ouvir as várias opiniões, daí tirarmos a média. Por isso que eu digo, eu sou um homem de centro. Eu não acredito nas extremas, né? Seja extrema-direita ou seja uma extrema. Nós temos que construir, né? E isso precisa da participação da sociedade, dos empresários também e dos políticos, né? Tem vários movimentos nesse sentido, né? Nós tivemos Apolo, hoje temos o Transforma, Sim. Temos as entidades empresariais hoje trabalhando mais unidas. Ruga, o que falta na tua ótica para que esses movimentos contribuam de uma forma mais consistente com o desenvolvimento da nossa sociedade? Eu acho que falta mais união, basicamente união, né? Porque você só constrói alguma coisa se for unido, né? Não importa que ele tenha um ponto divergente. A união se constrói através do diálogo, através do trabalho, né? Então, no meu entendimento, falta união para nós. Não podemos viver, vou repetir aqui, seximangos, maragratos, gremistas ou colorados. Tem que ter outras opções, né? E essa falta de união, ela já existia durante a tua gestão? O que tu vês de lá para cá? Melhorou ou continua no mesmo patamar? Melhorou muito pouco, né? Por exemplo, a Federação não é vista como deve ser vista pelas entidades sindicais, né? As entidades patronais sindicais vê a Federação como uma concorrente, porque nós não somos sindical, né? FASUL é sindical, Fiergs é sindical, FEComércio é sindical. Nós não somos concorrentes, nós estamos todos no mesmo barco, né? Então, o Estado tem que estar consciente que só a união de todos os setores é que pode levá-lo para frente. E tu trabalhaste muito nessa questão do social. Qual é o maior legado da tua gestão? O que tu achas que contribuiu mais com o nosso estado do Rio Grande do Sul? Foi essa questão social? Eu acho que sim, né? Tanto é que eu estou vinculado a ela até hoje, né? Sim. Né? Participando de várias entidades, né? E porque fazer o bem faz bem, né? Se todos pensassem que fazer o bem faz bem, nós teríamos um outro estado. Eu faço trabalho em presídios até hoje, né? Muitas vezes sou criticado. Trabalho lá no Patronato Lima Drummond, da qual sou tesoureiro. Larguei o Central porque os próprios encarregados não viam que o meu trabalho, no entanto, de tentar fazer com que os presos melhorassem, né? Pudessem trabalhar, né? Até que, em determinado véspera de Natal, o governo Jair Soares, nunca me esqueci isso, né? Os próprios policiais encarregados queriam me deter lá dentro, né? Eu nunca me esqueço, porque não queriam que eu mantivesse contato com os presos, né? Então, a partir daí, e para evitar problemas com a minha família, fiquei só no patronato, trabalho lá com o delegado da Polícia Federal, né? Fizemos esse trabalho, dando trabalho para os presos, né? Eu acho um desperdício a mão de obra dos presos não ser utilizada como deve, né? Eu acho que tínhamos que botar o SESI, Senai, todos lá, qualificar os presos, né? Não pode se ter lá um presídio, né?
para amontoar a gente, né? Isso aí é um absurdo, né? Dá para fazer muita coisa nesse sentido, né? E isso, como consequência, vai dar mais segurança, né? Que um bandido sai de lá, eu não vou trocar o termo bandido, um preso sai de lá qualificado, né? Então, se você der uma oportunidade para quem não tem, só tende a melhorar. A Federação está fazendo um trabalho agora para apresentar aos candidatos com a sua contribuição, inclusive, sim, que traz esse ponto, né, de qualificação dos presos, né, sim, dos sim, integrantes do sistema prisional para o mercado de trabalho. Então é algo que nós traremos. As suas provocações são muito interessantes sobre lideranças, sobre o movimento das entidades. Nós temos feito na atual gestão da Federação uma aproximação muito grande das entidades. Acho que esse processo hoje, felizmente, evolui e a pandemia contribuiu bastante nesse processo de aglutinação. Tem muito ainda a ser feito, né? Nesse tema especialmente, de modo a podermos contribuir de uma forma mais efetiva, todas alinhadas com o desenvolvimento do nosso Estado. Mas eu queria lhe convidar, diante dessas suas colocações, né, a questão da água, a questão do social, essa questão de lideranças e trabalho em união, lhe pedir qual seria a sua recomendação para quem está à frente dessas entidades hoje, qual a sua sugestão, a sua dica de tema principal a ser trabalhado na atual conjuntura? Bom, primeiro, promover uma reunião com todas as entidades, mesmo sindicais. Segundo, após essa reunião, procurar encontrar um ponto de vista que diga quais são os maiores problemas do Estado. Do meu ponto de vista, o problema é a água. Outros podem ter outro ponto de vista, né? Mas temos que ter um ponto de vista que una as entidades para poder resolver aquele problema. E assim, aos poucos, vamos avançando em cada causa, né? Muito bom, muito bom. O senhor quer deixar uma mensagem? Hoje estamos celebrando 95 anos da Federação neste ano de 2022. Teremos entrevistas com todos os presidentes. Gostaríamos de lhe ouvir uma mensagem a todos sobre o futuro da nossa Federação, lhe agradecendo desde já pela disponibilidade para estar conosco. Desses 95 anos, mais de 60 eu participo da Federação, né? E eu acho isso importante. E espero mesmo que aqueles presidentes que já nos antecederam ou vieram a posteriori participem mais, né? Não é porque tenha sido presidente da Federação se afaste da entidade, né? É a mesma coisa do Estado. Tem um mandato, terminou. Se eu fui governador, meu mandato não me interessa mais. Não, eu estou lá frequentando, vou a todas as reuniões e enquanto estiver vivo continuarei indo, né? Não é, né? E a mesma coisa é o trabalho. Eu jamais deixarei de trabalhar. Posso até ganhar nessa loteria desses 200 milhões, mas vou continuar trabalhando, né? Porque eu acho que o trabalho dignifica o homem, né? Então, para mim, é importante que todos trabalhem em benefício da entidade e do Estado. Muito obrigado, Ruga, pela tua participação. Em nome da Federação, muito obrigado pela construção, como bem disseste, de mais de 60 anos dos 95 que estamos celebrando hoje. Muito obrigado.